Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 107, versículos do 25 ao 31. Nós estamos falando do que pode a palavra de Deus, não é? Então escute. Com sua palavra mandou soprar um vento de tempestade que levantou as ondas. Subiram até os céus, afundavam no abismo. Suas almas titubeavam na desgraça, giravam vacilando como bêbados, e toda a sua perícia não valia nada. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Mudou a tempestade em brisa suave, e as ondas do mar silenciaram. Alegraram-se com a bonança, e Ele os conduziu ao porto desejado. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Está falando aqui de socorro em meio ao mar, como o Senhor livrou na tempestade, de naufrágio, de serem tragados pelas ondas, de irem parar no fundo do oceano. Mas a palavra de Deus testemunha aquilo que serve para a vida. Até quando conta como Deus é capaz de intervir numa questão como essa, de um naufrágio. A palavra é contada para que nós creamos que o Senhor é poderoso para nos socorrer nas tempestades da nossa vida. Nas tempestades, onde nós não temos perícia para escaparmos delas, o Senhor se achega, se aproxima como nosso herói salvador, se a Ele nós recorremos. E com a sua palavra, Ele mandou soprar um vento de tempestade que levantou as ondas, subiu até os céus, afundavam os abismos, as suas almas titubeavam dos que estavam em perigo, titubeavam na desgraça. Caio, não caio, caio, não caio, né? Giravam vacilando como bêbados. Você consegue imaginar? Uma embarcação no meio do mar, as ondas soprando, as ondas batendo, o vento soprando, escuro como a noite. E aqueles que estão ali tentando salvar a embarcação e salvarem a si mesmo, mal conseguindo ficar em pé, indo de um lado para o outro como bêbados, e toda a sua perícia não valia de nada. Quando chega mesmo o momento da tribulação, o momento do sofrimento, o momento da grande angústia, o momento em que o mal vem contra nós com toda a fúria, não tem perícia que dê conta, meu amigo. Não tem perícia que dê conta. Principalmente em situações que põem em risco a vida da gente. Não tem perícia que dê conta. Por isso, muita gente que escapou da morte dá graças a Deus, dizendo: o Senhor me salvou. Por que que ele diz o Senhor me salvou? Porque ele sabia que a perícia não o salvaria. Eu fui numa missão, gente, e nós estávamos num carro, era um carro novo de uma pessoa que estava descobrindo como dirigir esse carro. Meu Deus. E era no Espírito Santo. No Espírito Santo é um lugar de muitos montes, vocês sabem disso, quem o conhece. É um estado lindo, maravilhoso, mas a estrada passa por alguns abismos mesmo. E acabou que aconteceu que a pessoa que ia nos levar ao aeroporto, né, o dono do carro, ele atrasou muito. E no meio da estrada nós pegamos uma chuvinha. Então, ele estava atrasado, nós pegamos uma chuva, o carro ele não sabia dirigir. E muitas vezes ele conversava, ele dirigia e olhava para trás, conversando e tudo mais. Aquilo foi me fritando os nervos.
Chegou uma hora que eu me calei completamente, eu não falava mais. E comecei a chamar a atenção para dele em relação à estrada. Não deu outra. Ele perdeu completamente o controle do veículo que girou na pista. E ele dizia assim: eu não estou conseguindo controlar. E teve uma hora que ele soltou o volante e levantou as mãos para cima. E o carro embicou na direção do abismo. E nós íamos ali, atravessar para o meio do nada. A morte era certa. Era alto demais. Ia morrer todo mundo. Inexplicavelmente. Enquanto nós rezávamos. Porque nessa hora, só o nome de Jesus. Não consegue mais nada. Nem uma Ave Maria se consegue rezar. Só o nome de Jesus. Senhor, socorro. O carro sozinho, quando ia reto, para atravessar para o abismo, porque ele parou nessa direção. O carro sozinho, o homem com as mãos levantadas. O carro virou e voltou. Quando ele voltou, uma carreta estava vindo e nós íamos entrar embaixo da carreta. Jesus amado. E na minha cabeça ficava assim: não vai morrer do abismo, vai morrer da carreta. Quando ia entrar embaixo da carreta, o carro virou e foi junto com a carreta. E parou. Para quem não estava no carro, nossa, que absurdo. Isso aí não pode ser verdade. Para quem estava no carro, como foi o meu caso, louvado seja Deus. Graças ao Senhor que nos livrou da morte naquele dia, porque a sensação que eu tive é que a morte chegou e deu 2 beijinhos, um do abismo e um da carreta. E eu falei para minha esposa: hoje era para nós termos morrido. Hoje nós nascemos de novo. Hoje o Senhor nos concedeu de novo a graça de viver. Hoje nós devemos de novo a vida a Deus. E renovei todos os meus compromissos de dedicar a minha vida ao Senhor, que tem sido salvação para mim em tantos momentos. E quero lhe dizer, nenhuma perícia nos salvaria ali naquela hora. Ah, mas foi fruto de uma imperícia o que aconteceu. Sim, mas depois que a gente perdeu o controle ali, não teve o que fazer para trazer de volta. E 2 vezes, para quem disser: não, às vezes acontece, não é? Que o veículo pode ser que ele recupere, mas não daquele jeito, gente. Não daquele jeito, não é? Então, bendito seja Deus. Eu poderia contar aqui para você muitas circunstâncias em que o Senhor nos socorreu, porque Deus socorre os seus filhos. Socorre a todos os que recorrem a Ele. Até uma pessoa que está na inimizade com Deus. Márcio, Deus socorre até quem não está como amigo dele, sim. Porque no momento em que recorre a Deus, é a oração que planta no coração da pessoa a amizade. É a oração que restabelece o vínculo. E não é Deus quem fica de mal de nós, com o rosto virado para a gente. Somos nós quem fazemos isso com Ele. Somos nós quem o negamos todas as vezes que nós escolhemos o pecado, o erro, a maldade, em vez de escolher a Deus. Mas no momento em que, angustiados, sob risco de morte, nós nos voltamos para Ele, o Senhor se apressa em nos socorrer. Esse Deus maravilhoso que te ama. Entenda uma coisa, Ele é em seu favor, não contra você. Então, olha, em sua perícia, e toda a sua perícia não valia nada. Talvez você esteja vivendo alguma situação como essa, em que você, como médico, olha para sua mãe, olha para seu pai, olha para alguém que você tanto ama, que está morrendo pela enfermidade, e você diz: tudo que eu sei nesta hora não me serve. Como um psicanalista que eu encontrei no aeroporto, ele e o filhinho dele, eu estava escondido, estava tão cansado naquele dia.
Ele disse, olha, eu sei que você está cansado, parece até que você está escondendo, parece na oitava. Ele disse, mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você. Eu estava em depressão, caminhando para a morte, pensando em me matar. Minha esposa me deixou com meu filhinho, o filho dele ouvindo. E eu que a amava tanto, fiquei completamente destruído por aquilo que aconteceu. E eu estava para me acabar. E disse, eu já era psicanalista e tudo que eu sei não me serviu de nada. Mas foi a palavra de Deus, no Sorrindo para a Vida, que me levantou. Aí vem um menininho de 5 aninhos, gente. Isso, olha, isso vai lá no fundo da alma da gente. E diz assim, obrigado porque você ajudou meu pai. Tem ideia do que a Canção Nova passou a significar para aquele menino? Ninguém precisa me dizer não. Naquele agradecimento dele, eu sei o que significou. Mas mesmo que você seja perito num assunto, pode ser que aconteça na sua vida alguma situação envolvendo o seu conhecimento, e esse conhecimento que você tem não lhe sirva de nada. O que vai te restar nesta hora? Versículo 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele, o Senhor, os livrou de suas angústias. O Senhor os livrou de suas angústias. Eu olhava aqui, no livro que eu tinha indicado, o Fica Livre do Teu Mal, porque isso é uma coisa que tem perturbado a muita gente. Até nós falamos sobre o medo aqui nesses dias. Porque quanta gente que está congelada pelo medo, gente, não faz nada. E olha, você quer ter um retrato social do que o medo faz sobre as pessoas? Lembra aí, está recente, lembra o que a Covid fez com as pessoas. Muita gente morreu literalmente de medo. A pessoa infartou dentro de casa, a pessoa passou muito mal, morreu dentro de casa, porque não tinha coragem de sair para buscar socorro médico, por medo de pegar o Covid. Olha, quantas pessoas aterrorizadas dentro de casa, com medo que o pai, que a mãe, que o filho pegassem a Covid. Quanta gente até hoje não se recuperou do medo, do pânico e do isolamento social por causa da Covid. O medo é destrutivo, ele saiu, olha, atropelando a muitas pessoas. Só que na Covid nós tivemos um retrato geral, nós vimos isso de forma muito clara, porque tocou a todos nós. Mas e os outros medos, que são diferentes de pessoa para pessoa? Continuam realizando os mesmos terrores. Então por isso, olha, como se libertar do medo de que coisas ruins aconteçam? Os medos são diferentes. Então permita-me, a grosso modo, fazer uma distinção. Como é que você sabe se o que você tem é medo ou não? Se alguém sabe identificar aquilo que o apavora, se você sabe dizer, eu tenho medo é disso, então o que você sente é medo. Por exemplo, medo de altura, medo de escuro, medo de assalto. Mas quando você tem medo e não sabe explicar de quê, o que você tem é ansiedade. Entendeu a diferença? Explicada a grossos modos, tá certo? Porque vai ter alguém que é perito, né, que vai explicar isso com mais propriedade, com mais minúcias, com mais exatidão. Mas isso aqui é o suficiente para a gente entender em grande parte o que é o medo, que é a ansiedade. Mas independentemente do tipo de medo que a pessoa tenha, se é medo ou se é ansiedade, o caminho para vencer é sempre o mesmo. O medo se vence com a fé. O medo se vence com a fé. É isso que está aqui nesse livrinho. Você acha que não vale a pena você saber essas coisas e tantas outras que estão aqui? O medo se vence com a fé. Você já teve essa sensação? Coração saindo pela boca antes de uma entrevista? Agitação ao você ter que falar em público?
as mãos suando frio antes de ser operado numa cirurgia. E médico passa por isso, viu? Conversando com o médico, ele nervosíssimo, porque ele ia ter que passar por uma cirurgia. Falando de um, já me lembrei de outro. Um teve que operar o coração, porque era médico, mas era alcoólatra, fumava, comia tudo enquanto era porcaria, fumava, médico do coração. Tudo que ele ensinava para os outros, ele fazia o contrário. O que aconteceu com ele? O que ele avisou para todo mundo, foi parar numa mesa de cirurgia. E eu perguntei para ele, como foi, doutor? Ele falou, a pior coisa que tem é você ir para uma mesa de cirurgia ciente, como profissional, de todos os riscos que você corre. E se perguntando, quem é que vai me operar? Porque aí você sabe, não é? Quem são as pessoas que vão te operar. Sabe as qualidades, mas também sabe as limitações. E o outro, né, que precisou fazer uma cirurgia de uma perna, eu perguntava para ele qual é que é o problema, por que você é médico? Ele falou, justamente por isso. A gente que é médico, a gente sabe, não é? Então ele suava frio. Quem é que nunca passou por isso, gente? Não é? Mas se faz algum tempo que você não consegue dormir, se não consegue respirar direito quando está sob pressão, e se tem dificuldades para se concentrar porque a sua cabeça está constantemente ocupada com pensamentos pessimistas, você precisa saber que esse é o sofrimento de centenas de milhões de pessoas pelo mundo. Onde a fé é fraca, o sofrimento aumenta. Entre os motivos apontados pelos médicos estão o estresse causado pela solidão, o medo de sofrer violência, que nós ouvimos aqui nos testemunhos, dificuldades de relacionamentos no trabalho, que a gente recebeu. A Valdênia ontem falava de um moço que a esposa teve um surto psicótico, do qual não se recuperou por causa de problema no trabalho. Ela estava bem, até que foi trabalhar e viveu um episódio ali que disparou nela uma doença que até agora ela não conseguiu se recompor, coitada. Nós estamos orando por ela. Dificuldades relacionadas no trabalho, desemprego, problemas familiares, falta de convívio social por inúmeros motivos. Você quer ver uma coisa que tem desconcertado e tem feito, causado grande tristeza às pessoas, e depressão e ansiedade? A perda de alguém querido. A pessoa morreu. Há também o medo de desenvolver doenças graves, medo de morrer. Por isso que a palavra de Deus vem. Depois você continua, tá bem? Isso está na página 76 do livro Fica Livre do Teu Mal. Você viu que eu trouxe porque é útil para você. Mas trouxe sim para provocar também você, para conhecer coisas que vão te fazer bem. Se um trechinho como esse já ajuda, você imagina quantas outras coisas te esperam ali. Mas vem a palavra de Deus e diz para nós temos aqui, olha, um vento impetuoso executando a palavra de Deus. Um vento impetuoso executando a palavra de Deus. E quando esse vento chega à nossa vida, ele torna-se o vento de Deus soprando em nosso favor. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Às vezes nós temos que nos perguntar se o vento contrário que tanto nos incomoda não é porque nós estamos caminhando na direção da morte e não estamos percebendo. Por que o vento é contrário? É contrário à sua má inclinação que vai acabar com você. Se esse vento vem de Deus e você está indo contra ele, e o vento é a seu favor, vai em favor do vento. Deixa Deus guiar você. Só que a gente se determina por loucura, por vontade própria, por orgulho, por ilusão. A gente se determina em umas direções, gente, que elas são terríveis para nós. A pior coisa que Deus poderia fazer com você é deixar você conseguir o que você quer. Deus nos contraria, assim, respeita a nossa liberdade, deixa você ir na direção, mas não faz o que você quer quando aquilo vai ser ruim para você. Esse vento impetuoso, quando chega na nossa vida, se vem da parte de Deus, é sempre em nosso favor. Olha, nós mesmos não temos nada a ver com aquilo que provocou esse vento.
E se Deus não houvesse aberto os caminhos do céu para ele soprar, ele não poderia mover uma folha sequer. Tem muita coisa que aconteceu na sua vida que você não teve nada a ver com aquilo. Inclusive as coisas boas. Não foi mérito, foi socorro. Não foi esperteza, foi caridade de Deus com você. Não foi insight, né? A gente é muito bobo, gente. A gente pena para poder tentar descobrir uma coisa, não consegue descobrir, fica perdido, reza. Somos iluminados, recebemos a resposta e não damos glória a Deus que nos deu aquela luz e dizemos, descobri, tive um insight. Um insight, né? É que nem um monte de gente que assim, a pessoa nega terminantemente a existência de Deus, mas acredita em ET, que vai ser salvo pelo ET, que os ETs... Falei, poxa vida, a pessoa, ela nega a providência que se manifesta na vida dela, mas alimenta e acredita numa fantasia, que também não pode ser comprovada, como aquilo que vem pela fé não pode ser comprovado, porque ela não consegue comprovar a fé materialmente. Mas também a crença dela nesses seres extraterrestres não pode ser comprovado materialmente. E aí? Mas num ela acredita, no outro ela não acredita. Só pode ser tentação, gente, não é possível. Não é possível. Então, muitas vezes nós estamos rezando, somos iluminados por Deus e dizemos, foi um insight. Não, você não teve muito que ver com aquela luz que veio não, viu? Foi Deus que na sua bondade quis livrar você dos seus tormentos e te ajudou, porque você dobrou seus joelhos e pediu. Nossa, mas pediu e não agradeceu. E agora, se a pessoa for pedir de novo, Deus faz de novo, porque Deus não é como nós. Deus não é como a gente. Olha, nós quando vamos pedir ajuda para uma pessoa que a gente ofendeu, vou fazer o contrário. Quando uma pessoa que nos ofendeu vem pedir ajuda para nós, a gente ajuda. Mas não depois de dizer um monte de desaforo e esfregar na cara dela tudo que ela fez. Eu vou te ajudar, mas não deveria, porque naquele dia, porque você fez isso. Poxa vida, nem acredito na cara de pau que você tem de chegar até mim. Vida, hein? Mundo que dá volta, hein? Quem diria que você, depois de tudo que fez, ia bater aqui na minha porta? Mas como eu sou bom e você não presta, eu na minha bondade vou ajudar você, né? A gente não diz, talvez com essas palavras, mas a gente diz com gestos, com olhares, com brincadeiras, com cinismo e com outras palavras. E tem uns que são mais desaforados que dizem do jeito que eu falei e ainda pior. Ajuda. Porque vê que o outro está precisando. Ou às vezes nem ajuda. Ah, nosso Senhor não é assim. Quando você chega diante de Deus para pedir seja o que for, Ele te recebe como recebe um amigo e te ajuda sem lembrar nada do que você fez contra Ele, de como o ofendeu. Esse é o nosso Senhor. Padece quem não confia nele, gente. Padece quem não recebe porque não recorre a Ele. Contudo, a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem até aos ventos, né? E esses ventos lhe obedecem. E assim como Ele dá ordem aos seus servos, Ele também manda nos ventos. Como Ele dá ordem aos seus anjos, Ele também manda nos ventos. E os ventos aqui simbolizam todas aquelas coisas que são contrárias à nossa vida, né? Que causam algum desconforto. E aquele centurião que estava pedindo a cura da sua filha, ele percebeu isso de uma forma maravilhosa. Quando ele chamou Jesus para ir na casa dele, porque a filha estava morrendo, Jesus disse, eu vou... Não, o servo, né? Era o centurião que tinha o servo. Ele vira para Jesus e diz, o Senhor não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno de te receber. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ficar curado.
E para dar o exemplo do que ele estava dizendo, ele vira para Jesus como se Jesus não tivesse entendido. E diz assim: porque também eu, que sou subalterno, eu sou subordinado, eu sou um soldado subordinado, eu tenho 100 homens à minha disposição. E eu digo a um vai, e ele vai, e eu digo ao outro vem, e ele vem, e ainda digo a um outro faz isso, e ele faz. Se os meus servos que estão subordinados a mim fazem o que eu mando, o que o Senhor ordenar, porque o Senhor pode tudo, o que o Senhor ordenar vai acontecer. E Jesus fez exatamente o que aquele homem disse. E aquele homem recebeu exatamente o que esperava. E disse que quando ele chegou em casa ainda foi conferir a hora. Ele perguntou: quando que meu servo melhorou? Deram a hora para ele, foi na hora que Jesus disse para ele: vai que o teu servo passa bem. Você sabe por que essas coisas foram escritas na Sagrada Escritura? Para que eu e você, ouvindo, creiamos. Porque a fé vence o medo e todas as outras coisas. Portanto, olha, seja qual for o vento que vier em nossa vida, é um vento de Deus soprando em nosso favor. É um vento tempestuoso que executa a palavra de Deus, porque sem a permissão de Deus não poderia nada. E os ventos de Deus realizam a sua obra com muita eficiência. Mas tem ventos que doem, Márcio, sim. Porque os ventos de Deus abalam na nossa vida tudo que precisa ser abalado para ser removido. Abala as suas estruturas? Abala. Porque tem coisas que, se continuarem na sua vida, vão continuar adoecendo a sua vida. Nesses dias, o vento de Deus abalou essa moça. Abalou. Cuja estrutura da vida está construída em cima de um perdão que ela não consegue dar. E ela contou para nós aqui: não consigo perdoar. Não consigo. E aí o que o Senhor fez? Mandou a sua palavra que mexeu nas estruturas dela, porque é isso que ela está contando para nós. De novo doeu, foi tocado nesse assunto. Para você que não sofreu, não é nada. Mas eu, quantas vezes tocando nesse assunto em retiros que eu estava pregando, no intervalo vem alguém e diz: é doloroso demais ouvir isso. Eu quase fui embora na hora que você tocou nesse assunto. Eu não vim aqui para escutar essas coisas. Às vezes a pessoa nem consegue falar, só chora. E aí bate no peito e diz: eu sou aquela mulher que você estava falando. Porque a história que eu estava contando era praticamente a história dela. Você sabe que sinais esses são para mim? De uma estrutura que foi abalada pelo vento de Deus. O Senhor abalou para remover o que está matando, o que está adoecendo, o que está prejudicando. É igual o médico, que para tirar o tumor tem que sair cortando, não é? É o vento cortante, como um bisturi, o vento de Deus, que vai, olha, cortando para chegar no tumor e depois fatia em volta desse tumor para arrancar, e quando arranca fica um buraco que vai levar um tempo para ser curado, mas a morte foi arrancada. A fonte de doença, a matriz daquele tumor foi arrancada fora. Agora o processo de cura vai acontecer. Louvado seja Deus por isso, que manda os seus ventos para poder abalar aquilo que precisa ser removido da nossa vida, né? Deve ser removido para sempre, né? O que é eterno, gente, e de Deus, é que não pode ser removido. O que é para sempre, o que é constitutivo da nossa essência, aquilo que Deus fez em nós, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso precisa ser preservado. Diz um dos santos, não me lembro qual, não vou dizer que é Santo Agostinho, ele diz que Deus é contra o nosso pecado. E quando é contra e trabalha contra o nosso pecado. Que quando nós confessamos o nosso pecado, nós destruímos o que nós fizemos
Nós nos unimos a Deus para destruir o que nós fizemos, porque Deus está lutando para destruir nosso pecado. E quando eu me confesso, eu me uno a Deus para destruir o que eu fiz, para que Ele salve em mim o que Ele fez. Vou dizer de novo. Quando eu confesso os meus pecados, eu me uno a Deus que está lutando contra o meu pecado, porque o meu pecado tem força de me arrastar para o inferno e me perder para a eternidade. Não tem salvação. Então Deus todos os dias combate não a nós, mas os nossos pecados. E quando eu me confesso, eu me uno a Deus contra o meu pecado, para eu destruir juntamente com Deus o que eu fiz, porque o meu pecado eu fiz. Então eu me uno ao Senhor para destruir o que eu fiz, a fim de que Deus, pela confissão, salve em mim o que Ele fez. Me salve. Eu sou obra de Deus. Aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus, é que não pode ser removido. Mas as outras coisas, aquilo que está prejudicando a obra de Deus, isso tem que ser tirado da vida da gente. Então, desse modo, os ventos fortes que nos açoitam, eles têm a função de nos livrar, de nos fortalecer. Esse vento contrário, olha, que está fazendo você fazer força, está te fortalecendo. Ou muitas vezes está levando para longe de você aquilo que estava te oprimindo. Igual aqueles guarda-chuvas, aquela sombrinha de gente distraída, né? Na tempestade, vai embora, para nunca mais ver. E daí, livres e fortes, nós estaremos mais preparados para que o Espírito Santo nos use, não é? Por que Deus envia esses ventos? Para me fortalecer, para me livrar, para que uma vez libertado e preparado, eu esteja mais disponível para que o Espírito Santo me use. Uma vez que seja assim, será que nós devemos nos endurecer? Será que nós devemos nos fechar? Será que nós devemos criar resistência aos ventos que Deus permite que nos empurrem? Me permita fazer uma pergunta para você. Você está disposto, você está disposta a receber qualquer vento, a qualquer hora, se ele vier da parte de Deus? Se o Senhor quiser mudar completamente a direção da sua vida, você está disposto a ir na direção que o Senhor quiser te levar? O próprio Jesus diz isso, né? O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Que é aquilo que eu te dizia, você não tem nada a ver com os ventos de Deus, eles são de Deus. Ele é quem sabe, Ele é que sabe. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Quem o conduz é o Espírito Santo. Quem o leva é o Espírito Santo. Então nós temos um consolo imenso e poderoso ao lembrar que a obra, o agir do Pai no Filho, depende de este não fraquejar, né? Depende dele ficar firme. Depende dele ir com Deus naquilo que Deus o quer levar a fazer. É inspirador para nós saber que Deus confia tanto no seu Filho, que Ele lhe permite encarar os seus filhos, né? Não é só você, mas a todos. Saber que Deus confia tanto nos seus filhos, que Ele permite a esses filhos encarar enfrentamentos difíceis. Deus confia que você vai superar. Deus confia que você vai dar conta. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você só dá conta segurando na mão dele. Se você largar, você vai estar à deriva, mesmo que você tenha perícia no assunto. Você não vai dar conta desse BO, não vai. Então você precisa ir com o Senhor. Então, ainda que os ventos sejam de tempestade, não de brisa, eles cooperam para nos levar ao porto. O vento vem, mas os ventos estão sujeitos às determinações do Senhor. Essa situação que na sua vida parece um vento tempestuoso, incontrolável, ele não é incontrolável, ele está nas mãos de Deus. Jesus Cristo é o Senhor dele, confia em Deus.
Recorre a Deus, não é o que diz a palavra? Na sua aflição clamaram ao Senhor. Você tem um instrumento poderosíssimo em suas mãos, o seu clamor a Jesus, que tem poder de acalmar as tempestades, e Ele o fará. Confia? Põe as mãos sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho. Os ventos vêm, mas nós sabemos que não estamos sós. Senhor Jesus, diante desta palavra que diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, eu recorro a Ti, meu Deus. Recorro a Ti confiante de que o Senhor não vira as costas para quem Te procura. Recorro a Ti confiante de que o Senhor não esfrega no rosto as nossas indelicadezas, as nossas afrontas, o nosso desprezo, porque muitas vezes eu fiz isso com o Senhor. Mas hoje, animado por esta palavra, eu venho Te pedir que o Senhor venha me livrar das minhas angústias, que o Senhor venha ser o meu socorro, porque nessa tempestade eu estou percebendo, Senhor, que a minha perícia não está valendo de nada, mas meu coração está cheio de esperança, porque eu acabei de escutar na Sua palavra que no meio dessa tempestade eu não estou só, eu estou contigo, e a Ti recorro.